Amém? Nossa, vai estar tudo alto hoje, hein? Vamos orar. Vamos orar com as crianças? Não sei porque ele falou isso. Vamos orar? Senhor, estende a tua mão sobre as crianças da tua casa, Senhor. Livra, Senhor, de todo o mal. Que tu venha guardá-los, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor. E que, Senhor, em nome de Jesus, nenhuma intenção do maligno, Senhor, venha prevalecer sobre a vida deles, nem sobre os seus pais, mas que eles cresçam, Senhor, debaixo da tua mão poderosa, que eles cresçam na graça e no conhecimento de ti, Senhor. Livra, Senhor, os teus pequeninos de todo mal. Abençoa, Senhor, coloca os teus anjos de grandeza maior ao redor deles. Livra, Senhor, de todo mal, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma coisa aqui, irmãos, que já era para a gente estar fazendo há muito tempo, porque lá em Uberaba a gente já faz, mas aqui a gente não sei por que a gente não estava fazendo. Mas eu vou arrumar até um vidrinho melhor, porque isso aqui é muito grande, para ungir as mãos dos pequenos. Vem cá. Isso. Ungir sua mão? Óleo do Papai do Céu. Quem é que vai acompanhar isso? Quem é a professora de hoje? Pastor? Vai lá, ó lá. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida do Bruno nessa noite, Pai, que tu venha ungí-lo, Senhor, de tal forma que da sua boca somente saiam palavras de vida eterna, e que ele, Senhor, não fale nada dele mesmo, Senhor, mas que ele seja cheio, Senhor, de toda a tua presença agora, e que ele venha, Senhor, através do teu poder, trabalhar, Senhor, nessa noite, Senhor, fazendo com que a tua palavra genuína seja pregada aqui nessa noite. Pai, nos alimenta, nos abençoa, abençoa o teu filho, pois nós o abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode abaixar um pouquinho, Fernando. O azul. Tudo alto aqui hoje, não sei o que está acontecendo. Tudo alto aqui hoje. Amém? Vocês já estão até cansados de me ver aqui, né, gente? Queria compartilhar com os irmãos nessa noite um texto bem conhecido também, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. E aí, coincidência ou não, né, esse último louvor, ele fala um pouco sobre isso aqui, né? Amém? Diz assim a palavra: porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. 5 diz assim: lembre do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro do lugar de vocês do seu lugar. Amém? Tem umas versões, se o Marquinhos puder voltar só um pouquinho, lá no 4. Olha lá, diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Amém? Pode se sentar, irmão. E é uma coisa engraçada, irmãos, que eu estava meditando na palavra no dia que o pastor me mandou mensagem, né? E eu já estava meditando nesse texto aqui um tempo, né? E aí estava na internet assistindo uns vídeos e um pastor pregou exatamente sobre isso, né? Eu falei, então, eu acredito que seja isso que o Senhor quer falar com a igreja, né? E muitas vezes a gente é posto à prova sempre, né? A gente recebe uma palavra do Senhor, né? A gente ora e medita, e parece que logo em seguida vem uma provação, né? Para ver se a gente realmente entendeu, se a gente recebeu, né? E vai viver isso de verdade, né? Porque a gente já entendeu aqui nessa igreja que a palavra ela tem que ser viva, né? A gente não pode simplesmente ler um texto e achar que é uma coisa normal, né?
A gente tem que viver, né? Tem que florescer em nós algo, né? A palavra, quando ela atinge o nosso coração, ela modifica a gente. A gente tem que ser realmente transformado e a gente busca viver em cima daquilo dali, né? Então, muitas vezes, a gente encara a palavra de duas formas, né? Quando ela nos incomoda, né? E ela tem que incomodar, às vezes a gente quer abandonar tudo, né? Não, isso não é para mim, né? E quando a gente realmente é incomodado, a gente entende que a gente está fora da vontade de Deus, né? E a gente entende que tem que ser mudado e transformado para viver a plenitude do Senhor, né? Às vezes a gente acha que só pelo fato da gente se converter, da gente chegar aqui na frente e falar, não, eu recebo o Senhor como meu único suficiente Salvador, é o suficiente. Não, é uma vida, né? É uma caminhada, uma trajetória. Só o fato de você vir aqui na frente e falar não quer dizer nada, né? A sua convivência desse dia em diante é o que muda tudo, né? Às vezes a gente fala sobre batismo, né? O fato de descer as águas lá somente, irmão, só aquele ato, não quer dizer nada, né? Não muda nada. É só um dia que é marcado como o dia que você escolheu deixar o velho homem para trás, né? Mas dali para frente é o que marca, né? E a gente sabe que a nossa vida, ela não é mudada por mágica, né? É dia após dia, né? É uma coisa sendo trabalhada. A gente enxerga a profissão de Jesus, né? Porque Jesus também trabalhou na época dele, irmão. Jesus era carpinteiro, né? E quando Jesus tinha que fazer um móvel ou alguma coisa que ele tinha que fazer na época com a madeira, ele não usava um estalar de dedos aí e as coisas aconteciam, né? Ele tinha que pegar a madeira, tratar a madeira, né? Fazer todo aquele processo, né? E a gente é isso, irmão, né? Da outra vez eu falei sobre o vaso na mão do oleiro, né? A gente tem que se deixar ser trabalhado, né? Pelo profissional perfeito que é o Senhor, né? Tudo foi criado por Ele, irmão, né? Então, se a gente enxerga que a gente não está moldado nos padrões do Senhor, a gente tem que se deixar ser mudado, né? E quando às vezes a gente recebe uma palavra, irmão, e essa palavra ela nos confronta, né? Não é para a gente sair abandonando tudo, né? É para a gente entender que tem algo errado em nós, se a nossa vida está fora daquilo que a palavra do Senhor está dizendo, né? Então a gente tem que ser transformado, irmão, sabe? A gente tem que querer esse ser transformado, né? E quando eu fui ler isso aqui, né? Quando a palavra fala que a gente perdeu o primeiro amor, né? Isso aqui está sendo falado, né? Para a igreja de Éfeso. Né? Esse capítulo todo aqui ele fala sobre todas as igrejas, né? Essa aqui que a gente está falando é sobre Éfeso. Aí depois vai falar sobre Esmirna, eu acho que é assim que é a pronúncia. Aí depois fala sobre Pérgamo. Aí depois vai falar sobre Tiatira, né? Vamos ver quais são as outras. Essa é a última. Mas essa aqui em especial está falando sobre a igreja de Éfeso, né? É uma igreja que foi perseguida, uma igreja que aguentou muita coisa, mas logo em seguida, né, o Espírito fala para a igreja, né? Mas vocês perderam uma coisa, que é o primeiro amor, né? E a gente vê que essa perda do primeiro amor é digno de arrependimento, né? A palavra vem falar em seguida aqui, né? Se arrependam-se, né? Vejam onde vocês caíram e se arrependam, né? Então a gente entende que perder o primeiro amor também é digno de arrependimento. A gente tem que se arrepender quando a gente perde aquela chama, né? Quando a gente entende, né? Comigo foi assim, né? Eu nunca participei de outro corpo do Senhor a não ser esse, né? O nome mudou, mas estou embaixo da mesma direção, né? O mesmo segmento. O mesmo pastor, só tive um pastor até hoje, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Eu tô brincando. Tem que mexer com ele um pouco, né? Ele pega Martinho, eu pego ele, né? Pra ficar certo, né? Não é não, Martinho? Mas, enfim, eu acredito que seja bom, irmão, saber. Porque senão Deus tinha me feito rodar aí para tudo quanto é lugar, né? Isso aí que é um discípulo bom, tá vendo? Tem que perturbar o pastor, né? Mas, enfim, voltando aqui para a palavra, irmãos, quando a gente fala em perder o primeiro amor, e a primeira coisa que me veio à mente foi uma pergunta, né? O que me motiva? Esses caras dessas motos, a gente tem que ter um perdão muito grande por esses caras, né, cara? O cara deve ser surdo, irmão, né? Aqui tá tudo alto, o dele deve estar baixo, porque não tá escutando nada. Mas brincadeira, irmão, né? O que nos motiva a fazer a vontade do Senhor, né? E essa foi a pergunta que Deus me fez quando eu comecei a meditar nesse texto, né? Por que a gente vem aqui toda terça, todo domingo, né? Às vezes na nossa vida, irmãos, a gente tem que entender que, né, acaba virando meio que uma obrigação, né? A gente entra naquela rotina, né? E aí Deus me perguntou, você está fazendo as coisas para mim por amor ou por obrigação, né? Você está entendendo, né, o que você está fazendo e para quem você está fazendo? Isso foi uma pergunta que Deus fez para mim.
né? E eu trago isso para a igreja hoje, né? Para a gente se perguntar, né? Porque às vezes pode não parecer, irmãos, eu não sei com vocês, mas comigo é assim, o dia que eu não venho, né? Imediatamente, quando termina o culto, o pastor já me liga. E aí, aconteceu alguma coisa? Não sei se com vocês é assim, mas comigo é assim. Será que às vezes a gente está vindo na igreja só para o pastor não mandar aquela mensagem, né? Ih, tem que conversar com o pastor, né? Tem que fugir daquela salinha dele, né? Ou então a gente acabou caindo numa rotina, né? Ah, não tem nada para fazer, vou lá naquela igreja lá. Ou a gente vem aqui porque a gente sente falta de algo. Sabe, ou a gente sente a presença do Senhor aqui nesse lugar. Eu falei isso da outra vez e é verdade. Nada contra quem assiste culto online, né, de casa, do conforto do seu lar, mas a atmosfera de estar todo mundo junto aqui, fazendo parte de um corpo é diferente. Sabe, nada que a pessoa que está lá do outro lado da telinha também não possa estar recebendo, mas aqui é diferente. A palavra fala que a gente tem que estar reunido em nome dele. A gente tem que fazer isso, né? Isso a igreja primitiva fazia, né? Mas o que me incomodou foi isso, né? Às vezes a gente acaba caindo nessa rotina, sabe? E perde aquele anseio de realmente estar, né? Será que quantos aqui contaram os minutos, os segundos, né? Para estar aqui reunidos e glorificando o nome do Senhor, né? Será que a gente ansiou o dia, né? Passou, acordou já, né? Contando por isso? Não, mais tarde eu tenho que estar lá, vou chegar mais cedo, né? Será que a gente já acordou nesse intuito? Ou será que a gente só acordou e caramba, já está na hora, vou lá, né? Então acho que quando o Senhor fala sobre perder o primeiro amor, acho que é desconectar, né? Perder o foco dele, né? Então é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Às vezes a gente coloca a nossa vida no piloto automático, né? Segunda-feira eu já tenho que sair para trabalhar, né? Aí terça eu tenho que dar um jeito, né, de fugir lá no culto um pouquinho, para ninguém achar que eu estou em pecado, né? Normalmente às vezes está, né, irmão? Quando foge muito assim. Mas só que a gente entende também, irmãos, que Deus ele não está em templo, né? Deus ele não está fechado aqui na igreja, abre a porta e encontra com o Senhor. Deus ele está conosco todo dia, né? E quando a gente se reúne, né? Hoje deveria ser um dia de festa. A gente está glorificando o nome dele, sabe? Agradecendo a Deus por tudo que ele já nos fez, né? Às vezes a gente quer ver grandes milagres, tudo acontecendo na nossa vida, mas só o fato de a gente ter acordado hoje já foi um grande milagre. Teve gente que não teve essa oportunidade de acordar hoje, sabe? A gente fala sempre isso, irmão. Quando a gente olha para a nossa vida, né? Eu sempre falo isso, eu brinco com isso. Sabe, eu olho para a minha vida, tem muita coisa para ser mudada. Mas eu olho o cara de, sei lá, não sei quanto tempo que eu estou congregando aqui, mas 5 anos atrás, quanto tempo? 10 anos, vamos colocar isso. Mas só que esses 10 anos aí eu posso dizer que eu cheguei mais ao Senhor, sei lá, nos últimos 3 anos, né? Porque às vezes a gente vem, né, por um convite, né, a gente vai ficando, mas aí quando a gente vê e a gente se identifica com algo, né, da nossa natureza, irmão, sabe? Eu sempre falo isso. Eu acredito que o homem ele tem um vazio dentro de si que só é completo pela presença do Espírito Santo, sabe? Tem algo em nós que anseia, sabe? Está conectado com Deus. Né? Então eu olho para o cara que era, para o Bruno que era de 3 anos atrás e eu olho para o mesmo cara de hoje. Sabe, já mudou muito, irmão. Tem muita coisa para ser modificada ainda. Mas eu não quero voltar para o cara que eu era antes, sabe? Quem me conhece de perto sabe que eu sou um cara muito estressado. Por mais que não pareça, eu sou um cara muito estressado. Mas o mesmo cara de antes, irmãos, ele, assim, como é que eu vou te explicar? Tem aquele ditado, né, que o copo ele tá, falta só um golinho para transbordar. O meu copo antes só andava cheio. Qualquer coisinha era uma coisa para mim explodir. Sabe, hoje eu já penso mais, sabe? Eu já entendo que isso faz parte dos frutos do Espírito, né? A gente entende que isso é como os frutos do Espírito, né? Tá no plural, mas é como se fosse gomos de uma tangerina, né? O fruto só vai ser completo quando a gente tiver todas as qualidades que o Senhor Jesus teve, né? Todos esses frutos do Espírito que a palavra fala, Jesus teve. Jesus mostrou para a gente aqui que era possível alcançar isso, né? Então a gente tem que ser deixado transformar pelo Senhor, né? Então a gente não pode perder, irmão, voltando aqui para o nosso intuito aqui, né? A paixão de fazer as coisas para o Senhor, sabe? Quando a gente entende de amor, né? Quando se fala de amor, né? O amor que ele é um amor incondicional é o amor ágape, né? Tem vários tipos de amor, amor ágape, amor eros, né? Mas o amor incondicional é o amor ágape. E o único que
pôde viver esse amor foi Jesus, por nós. Não teve condição nenhuma, né? Eu olho para mim e vejo que todo mundo aqui já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, né? E tem muito historiador que fala que aquilo que retrata no filme ali não é 10% do que realmente Jesus sofreu. Sabe, às vezes eu olho para aquilo dali, tem muito tempo que eu não assisto esse filme. Mas toda vez quando eu vou ler, né, a palavra e me vem esse texto, né, de Jesus passando por todo esse sofrimento, sendo perseguido, sendo humilhado, me lembra essas cenas desse filme. E às vezes eu me pergunto, poxa, será que realmente eu merecia algo desse tipo? Eu entendo que sim, porque senão Jesus não teria feito, sabe? Jesus não teria me escolhido, como Jesus escolheu cada um de nós, sabe? E a gente entende que Jesus nos ama, sabe? Às vezes a gente tem aqui um convívio com os irmãos, né? Talvez a gente não faria isso por um conhecido, né? Por uma pessoa que a gente tem um relacionamento. Imagina para uma pessoa que a gente nem conhece. A gente não vê lá um dos ladrões lá na cruz, né? O amor alcançou ele também, sabe? Será que a gente teria feito isso por um ladrão, né? Por um assassino? Mas todo mundo, irmãos, é digno da misericórdia do Senhor. Sabe, a gente às vezes se coloca numa posição só porque a gente faz parte de uma igreja bonita, né? Novinha, tal. A gente se acha melhor do que os outros. Mas só pelo fato da gente pecar de uma maneira diferente do nosso irmão, não nos torna melhores do que eles. Sabe? A palavra fala que todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. Mas Jesus, ele veio e se entregou por nós, irmão, para nos dar uma chance de nos reconectar com o Pai. Sabe, o relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva é o relacionamento que Deus quer ter de novo conosco, sabe? Mas não é de qualquer maneira, né? Aquele momento ali que Adão e Eva tinham com Jesus era um momento simples, era um momento puro, né? O ser humano não teve contato com o pecado, né? E a gente tem que se policiar, irmão, sabe? A gente acha que não, mas as coisas estão se encaminhando, né? A gente entende que o fim dos nossos tempos aqui está chegando, os sinais estão batendo na porta, e aí a gente está vivendo como se nada estivesse acontecendo, sabe? E só o fato, irmãos, eu sempre relato isso, levo para a minha vida, sabe? Só o fato da gente vir aqui na igreja, terça e domingo, não quer dizer nada, sabe? Isso aqui é só para a gente se abastecer e voltar para a guerra lá fora. E isso é importante, a gente estar aqui, sabe? É importante. Mas a gente tem que estar aqui com o entendimento certo daquilo que a gente está fazendo. Sabe? Quando a gente olha para a ceia, a gente não pode cear de qualquer maneira. A gente tem que ter um entendimento do que está fazendo. Sabe? Por que muitas vezes aqui na igreja tem esse discipulado antes do batismo? Porque a gente tem que fazer uma coisa sabendo o que está fazendo. Sabe? E a gente tem que servir a Deus sabendo quem a gente está servindo. Só que a gente só vai ter esse entendimento de quem a gente está servindo quando a gente conhece a palavra completa e vive a palavra. Sabe? A palavra ela é viva, irmão. Eu sempre falo isso e brinco com isso. Às vezes a gente tem vivido como se a Bíblia ela fosse só mais uma historinha, né? De conto de fadas com um final feliz, né? A gente vê aí Jonas aí, né? Eu vi esses dias um desenho lá do Pinóquio, lá que dorme na barriga da baleia, não sei o quê, tal. A gente lê essas histórias da Bíblia e acha que, não, isso é só mais uma história. Mas a gente tem visto que tem se cumprido todos os sinais da palavra. Sabe? Eu sigo algumas páginas no Instagram que tem vários camaradas que é ateu, que às vezes os caras, naqueles podcasts assim, quando vai um pastor, alguém lá que confronta os caras ficam bobos. Como explicar um negócio desse? Sabe, como explicar a natureza humana? Células e moléculas e átomos e tudo. Irmãos, o negócio é tão perfeito, funciona tão, né, como se fosse aquela engrenagem do reloginho, que não pode ter sido uma explosão, não pode ser tipo um acaso. Sabe, tem que ser algo perfeito para criar um negócio tão perfeito igual é. Tem uma planta lá na minha sogra que tu encosta dele, ela fecha. Como é que pode isso? Tem uma outra planta na minha sogra, ela parece ter um pantanal na minha sogra lá. Tudo que é planta tem lá. Dá um certo horário da tarde, ela solta um cheiro dela diferente lá, eu nem sei o nome daquilo. É, um negócio assim. Não sei, durante o dia não dá cheiro nenhum, mas de noite, quando começa a escurecer, dama da noite, aí, tem até nome o negócio. Aí solta um cheiro sozinho da planta lá, dela mesmo, sabe? É um cheiro irreconhecível, tu sente o cheiro e sabe que é ela. Como que a planta sabe que é noite? Obrigado, pastor. Como que sabe?
Como que essa planta que você encosta o dedo, o negócio fecha? Como é que pode um negócio desse? Não pode ser um acaso. Tem planta carnívora que come, né, formiga, inseto. Não pode ser um acaso, não sabe? Eu li um negócio esses dias que fala que acho que tem plantas e animais aí que existem no planeta que nem foram descobertos ainda. Tem um beija-flor que é do tamanho de um negócio assim. O bicho é... Mas então, voltando aqui para a palavra, sabe? Deus, ele é muito perfeito. Sabe, às vezes a gente olha para a gente e acha que a gente é qualquer coisa, né? Porque a gente acabou se contaminando e se sujando com o pecado. A gente acabou perdendo a essência daquilo que era perfeito. Sabe, quando a gente foi criado pelas próprias mãos do Senhor, irmão, a gente foi criado para ser perfeito também, irmão. Sabe? Por que se eu brinquei um tempo com o pastor, por que às vezes Satanás ele tem raiva de nós? Porque abaixo da Trindade era ele que vinha. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e depois vinha ele, Lúcifer. Né? O anjo lá que era o chefe de todos os anjos lá. Mas aí Deus foi e criou a gente. E a gente tomou o lugar dele. A gente era o que estava mais perto do Pai. Né? E aí ele ficou com uma raiva enorme da gente. Por isso que a gente é perseguido de tudo quanto é forma. Sabe, mas a gente tem que entender que a gente teve um privilégio enorme, sabe, de ser criado pelo próprio Senhor. Sabe, ele soprou dentro de nós algo que era dele. A gente carrega algo que vem da parte dele. Sabe, algo divino. Né? E o que a gente tem feito com isso? Né? Então a gente tem que ser realmente transformados e viver como a palavra nos diz. Sabe? Às vezes o que falta pra gente é só um gatilho dentro de nós mesmos, sabe? Para deixar fluir aquilo que é da parte do Senhor, irmão. Sabe, o nosso espírito se conecta com ele. A gente tem que deixar, irmão. A gente tem que ansiar por isso. Né? Mas voltando aqui para a palavra. Eu separei aqui acho que 3 momentos onde a gente, por motivos, a gente pode se afastar desse primeiro amor, né, sabe? Dessa vontade de estar na presença do Pai. Se o Marquinhos puder me ajudar de novo aí. Abre lá em Mateus 24. Mateus 24, versículo 12. Diz assim a palavra: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Né? Então a gente vê que uma coisa que pode... Volta só um pouquinho, Marcos, para ver se está diferente do meu aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Né? Eu creio, irmãos, que a gente vai estar nesse quase todos. Sabe? Esse todos não vai nos incluir. Né? Mas a gente entende aqui que o que pode nos separar desse amor, né, é a convivência com o pecado. A gente entende que o pecado nos afasta dessa intimidade com o Senhor. Né? Eu estava falando aqui sobre Adão e Eva. Eles tinham um relacionamento perfeito com Deus. Né? Eles não tinham obrigação de nada. O que eles tinham que fazer era dar nome para os animais. Né? Eles comiam lá, tinha fome, já estava a planta lá. Era só se alimentar. Né? Eles sabiam a hora certa que Deus chegava lá para conversar com eles. Mas quando entrou o pecado na vida deles, eles cortaram isso. Eles se esconderam. Né? Eles cobriram a sua nudez. Então a gente entende que o que pode nos afastar do amor dele é o pecado, a convivência com o pecado. Esse é o principal fator que pode nos afastar do Senhor, irmão. Sabe, desse primeiro amor. É a convivência com o pecado. Né? E a gente acaba achando às vezes que o mundo está tão louco, irmãos. Eu já falei isso da outra vez, que ultimamente as coisas que estão certas estão passando como errado e as coisas erradas estão passando como certo. Né? E a gente não pode achar que as coisas são normais. Sabe, a gente tem que se posicionar quanto a muita coisa que está acontecendo. Né? E aí que vai entrar essa questão que a palavra fala sobre perseguição. Né? Está sendo discutido muito aí em cenário político, aborto, né? Negócio de ideologia de gênero, e papapá. E aí, irmão, está certo ou está errado isso? Como baseado na palavra. Né? E aí, a gente vai achar que isso está certo, vamos concordar com isso, né? E vamos ser perseguidos, vamos ser excluídos de muita coisa, né? Ou a gente vai concordar com isso e ser amado por todos. Só que isso tem uma condição, irmão, sabe? Quando a gente concorda com o pecado, né?
A gente está pecando e a gente sabe que o salário do pecado é a morte. E a gente vai para o inferno por conta disso. Por isso que a gente tem que se arrepender todos os dias. Sabe? A gente tem que se posicionar. A falta de posicionamento também é algo que nos afasta desse primeiro amor. Achar que está tudo certo, irmão, se não tiver na palavra, vai nos levar para o inferno. Sabe? Outra coisa que eu vejo que muitas vezes a gente faz errado é a forma como a gente apresenta Jesus para outras pessoas. Sabe? É a forma como a gente apresenta o Evangelho. Né? Muitas vezes a gente quer apresentar o Evangelho como uma fuga do inferno. Né? Não, você vai para o inferno, que está pecando. Isso é uma coisa que faz parte. Mas sabe, a gente deveria apresentar Jesus como quão maravilhoso Ele é, sabe? O quão amoroso Ele é. Mas a gente só quer apresentar como se fosse uma fuga do inferno. Né? Então a gente tem que entender que a forma como a gente apresenta Jesus para as outras pessoas é algo que também pode nos afastar do nosso primeiro amor. Talvez a gente mesmo só esteja seguindo Jesus porque a gente quer ter uma fuga do inferno. E não pode ser assim, irmão. Sabe, Jesus está chamando a gente por amor, sabe? A gente tem que se achegar a Ele porque a gente o ama. Porque a gente tem prazer em estar perto dEle. Não porque a gente não quer ir para o inferno. Sabe, não ir para o inferno, estando perto de Jesus, é só uma consequência. Sabe, estar com Deus é tão bom, irmão. Sabe, é isso que a gente tem que mostrar para as outras pessoas. Sabe, a gente tem que ser uma ramificação, né? Tem que sair algo de nós e alcançar outras pessoas, né? E a gente tem que ser modificado, irmão, sabe? A gente tem que olhar para a nossa vida e ser transformado. Outra coisa que eu enxergo que às vezes nos afasta desse primeiro amor, irmão, é ser de fachada, sabe? Aqui na igreja a gente é uma coisa e lá fora a gente é outra. Isso no mundo espiritual não quer dizer nada. Sabe, a gente tem que ser o mesmo cara aqui, é o mesmo cara lá fora. Tem que ser a mesma coisa. Sabe, a gente quer viver de ilusão, sabe? A gente está vivendo um mundo de mágica. Né? Como é que a gente trata os nossos irmãos lá fora, sabe? Aqui dentro é muito fácil. Quando alguém fala alguma coisa mais ríspida comigo, né? Não, deixa pra lá, né? E lá fora? Lá fora a gente quer sair na pancada. A gente quer resolver na mão. E eu sou assim muitas vezes. Mas como eu falo pra vocês, eu tenho que me policiar muito a isso, sabe? Senão a velha natureza volta. E a gente acaba alimentando nossa carne. E a gente sabe que tem 2 momentos da nossa vida que tem uma briga, né? O nosso espírito e a nossa carne. Qual deles que vai vencer? Aqueles que a gente mais alimentar. Né? Será que a gente tem alimentado mais o nosso espírito ou a nossa carne? A nossa carne a gente sabe como que a gente alimenta. Né? Com todos os prazeres possíveis desse mundo. E nosso espírito muitas vezes, o processo ele é doloroso, sabe? A gente tem que abrir mão de muita coisa. A gente tem que ter uma busca incessante da palavra. A gente tem que ter uma vida de oração, né? A gente tem que ter uma conexão com Deus muito grande, sabe? A gente quer receber coisas de Deus que, né, para nossa vida parece que vai até um certo ponto. Mas a gente também limita o poder de Deus na nossa vida. A nossa comunhão com o Pai, às vezes a gente deixa isso só até um certo ponto. A gente tem que deixar romper, irmão, sabe? Tem que deixar Deus fazer da forma dele. Perder o controle realmente na mão de Deus. E aí a gente vai conseguir enxergar e viver coisas que a gente nunca imaginou e nunca pensou, irmão. Sabe, os planos e os sonhos de Deus pra gente é muito maior do que aquilo que a gente pensa. É muito maior. Sabe, o Fernando sempre traz isso aqui pra gente, que a gente só desfruta daquilo que a gente entende. A gente só vai conseguir desfrutar da plenitude do Senhor quando a gente conseguir entender toda a plenitude da palavra. Então é uma coisa que realmente é verdade, mano. Sabe, quando a gente compra eu tava até conversando com meu sogro antes de sair lá da posse hoje, né? A gente compra um eletrodoméstico novo, né? Muitas vezes a gente nem pega manual, nem pega nada, né? O negócio tá fácil, pega e usa. Mas no reino não é assim, mano. Sabe, a nossa conduta de vida tem que ser manuseada pelo manual. Tem que ser manuseada pelo manual. E o manual de vida o Senhor já deixou para nós. Né? É só a gente cumprir tudo que está de Gênesis e Apocalipse. Todas as letras e vírgulas.
É difícil, irmãos, é difícil. Eu sempre brinco com isso, né? Às vezes a gente chega aqui e prega sobre prosperidade, prega sobre felicidade, né? Parece que a gente está, né, muito feliz, né? Tá tudo perfeito na nossa vida, né? O pastor, ele tem um prazer enorme de ficar expulsando essas coisas ruins que tem aí, né? Mas a dificuldade chega para ele também, irmão. Sabe, não vai achar que a vida do cara é perfeita não, porque eu sei que não é. Se bobear para ele é pior do que para nós. Sabe, o peso de... Eu sempre falo isso, irmão, sabe? O peso de estar aqui pregando, sabe? Ele é muito grande. Não falo para vocês que eu não peco, não, porque eu peco sim. Né? Todos nós pecamos. Mas a gente tem que ter o hábito de se arrepender, irmão. Sabe, arrependimento é a chave que vira tudo na nossa vida. Mas arrependimento verdadeiro. Sabe, o fato às vezes a gente achar que não tem nada a ver, essa palavra pega tudo na nossa vida, irmão. Isso não tem nada a ver. Aí é onde tudo desanda. Sabe, a gente tem que andar com o nosso manual de vida na ponta da língua. Sabe, esse dia a gente estava saindo da posse de manhã cedo, aí estava vindo, eu tiro o chapéu para esses caras, sabe, esse pessoal que é testemunho de Jeová. É difícil tu bater com os caras desses na palavra, de tu ali no diálogo ali, não briga, mas de conversar com um cara desse. Os caras entendem muito, irmão. Os caras entendem muito. Eles são treinados para poder conhecer realmente a palavra. Então, às vezes, e isso que eu falo, cara, sabe? A palavra ela é muito clara sobre isso, sabe? Que quando chegasse o final dos tempos, muitas pessoas seriam enganadas, né? O quanto a gente conhece da palavra para não ser enganado? O quanto a gente, pelas facilidades, a gente entra nessa besteira, sabe? O quanto a gente consegue manusear a palavra de papel aqui, essa. Sabe, quando eu li o primeiro texto aqui, se a gente não tivesse o telão ali, né? Quantos estariam com a palavra na mão para ver se o que eu estou falando é verdade? Então acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de entender realmente a palavra, de viver, de saber se o que o outro está falando é verdade. Sabe? Porque a gente está em busca de verdade. É de verdade que a gente precisa. De mentira o mundo já está cheio. Mas o que a gente precisa é de verdade. E a única verdade que a gente pode receber é a verdade que vem de Jesus. É a palavra. Sabe? A gente tem que ser crente de verdade. A gente tem que viver de verdade como a palavra manda. Né? Parece ser, né? Assim, não sei se é pleonasmo que fala, né? Ou ironia. Mas é de verdade, irmão, sabe? Jesus é verdadeiro, irmão. Jesus é de verdade. Não caiam na besteira de achar, irmãos, que isso aqui é uma brincadeira. Que isso aqui é um ritual. Irmão. Não é, Jesus é de verdade. Sabe, se você não teve uma experiência com o Senhor ainda, essa é uma noite para você, sabe, pedir a oportunidade do Senhor de percebê-lo. Peça isso ao Senhor. Sabe, se a gente tem dificuldade de entender a palavra, Senhor, abre o meu pensamento. Se a gente tem dificuldade de perdoar, a gente sabe que a palavra pede para perdoar, Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a me arrepender, Senhor. Sabe, irmão, peça para ser constrangido pelo Espírito Santo. Peça a Ele, irmão, Ele vai te responder. Sabe, eu sempre falo isso, irmãos, a gente tem que pedir para Deus, o nosso principal objetivo tem que ser a capacidade de percebê-lo. A gente tem que perceber o Espírito Santo em tudo, sabe? Que aí quando a gente for pecar, a gente vai ouvir aquela vozinha falando, não faz. Não faz porque não vale a pena. Sabe, e depois a gente fica se sentindo culpado, né? E a Geise uma vez trouxe isso aqui, eu guardei para sempre na minha vida, irmão, sabe? Quando a gente peca e a gente tem que se arrepender, é como se a gente tivesse que levar Jesus de novo lá na cruz para pagar o preço de novo, irmão, sabe? De algo que ele já pagou, irmão. Sabe? A gente tem que entender isso, irmão. Às vezes parecer, né? Não, mas isso é um absurdo, irmão. A gente que faz Jesus sofrer, irmão, sabe? A culpa que estava sobre nós, ele levou, irmão. O preço que era para a gente pagar, ele pagou, irmão. Ninguém tinha capacidade de pagar essa dívida que nós que criamos. Jesus pagou, irmão. Sabe, isso é uma coisa que eu brinco com isso aqui sempre, sabe? Eu tenho vergonha de olhar para mim e entender que quem fez isso com ele fui eu, irmão.
Sabe, irmão, mas eu me arrependo todos os dias disso. E a gente tem que se arrepender. A gente sabe que a gente só vai ser santo mesmo, livre de tudo, o dia que a gente estiver lá na eternidade, na glória com Ele. Sabe, mas enquanto a gente estiver aqui, é possível. É possível. Errou. A palavra fala isso. Vai lá onde você caiu e se arrependa. Se arrependa. Sabe, a gente não sabe, irmãos, qual é o dia que o Senhor vai voltar. A palavra fala que vai ser um abrir e fechar de olhos. É rápido. O Senhor pode voltar agora. E como que está o nosso coração? A gente tem que andar com o nosso coração arrependido. A palavra fala que Davi, ele era o único que tinha um coração segundo o coração do Senhor. E se a gente for olhar para ele, ele não era um cara perfeito não, irmão. Ele era um cara que errava muito, irmão. Ele era um cara que errava muito. Né? Se a gente for olhar para os nossos dias de hoje, talvez Davi fizesse coisas muito piores com a nossa balança aí, né? Do que a gente faz. Mas só que ele era um cara que se arrependia, irmão. Sabe, esse arrependimento é o que muda tudo. Sabe, um arrependimento genuíno, verdadeiro. Né? Outra coisa que eu vejo que pode nos afastar desse amor do Senhor é a falta de fundamentação da palavra. Sabe? Queria que o Marquinhos abrisse de novo. Em Lucas capítulo 8, versículo 13. Lucas capítulo... Vamos olhar a palavra aqui que está meio seca. Lucas capítulo 8, versículo 13. E diz assim: as sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Né? Esse coração está queimando. Né? A vontade de fazer as coisas para o Senhor está grande. Né? Com muita alegria. Mas elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. Né? Isso aqui é uma parábola que fala sobre semente, né? A palavra é isso aí, do semeador. Que a palavra do Senhor vai falando sobre sementes que caíram numa terra boa, né? Que é o nosso coração, né? Que conseguiu receber o Senhor e aquilo cresceu e deu fruto, né? Mas aqui nesse momento ele fala sobre esse tipo de semente, né? Que cai em meio a espinhos, né? A pedras, né? Que a gente recebe com alegria, mas durante um tempo a gente perde, né? E às vezes, muitas vezes com a gente é isso, mano. Sabe? É o que eu falei aqui no começo, sabe? Às vezes só o fato da gente vir aqui na frente, né? Orar junto, dizer que aceita o Senhor como o único e suficiente Salvador, não é só isso, mano. Não é só isso, mano. E eu vou falar para vocês, irmão, muitas vezes, depois desse dia que a gente faz isso, parece que começa tudo a desandar, irmão. Né? Eu falei isso outra vez, sabe? Jesus, quando ele foi batizado por João lá no deserto, a primeira coisa que aconteceu com ele é que ele ficou 40 dias, né, se eu não me engano, e 40 noites no deserto. E logo quem apareceu lá quando ele estava no momento fraco? O diabo. A palavra fala que o diabo praticamente encostou nele e ofereceu tudo para ele. Sabe, mas muitas vezes a gente acha que está tudo acontecendo ao nosso redor. Mas muitas vezes essas coisas já estavam acontecendo, irmão. Só que a gente enxerga agora com outros olhos. Sabe, o que antes parecia ser normal, hoje já não é. Né? Então a gente tem que entender que a nossa vida com o Senhor ela tem um começo, ela tem uma marca, mas o fim disso, irmãos, é só lá na eternidade. Sabe, a nossa busca com o Senhor ela não termina nunca. Ela não termina nunca. Sabe, e a gente entende que o Senhor tem chamado todo mundo, irmão, sabe? O chamado é para todo mundo. Mas é para todo mundo que quer e está disposto a obedecer, está disposto a se sacrificar. Né? A gente olha para todos os mártires aqui da palavra, todo mundo que foi perseguido, né? Muita gente fala heróis da fé. Todos esses camaradas, irmão, passaram um perrengue. Todos esses camaradas.
Mas, sabe, irmãos, o que ardia no coração dele era tão grande que os caras não desistiram. Sabe, o pastor pregou isso aqui foi acho que no domingo, se eu não me engano, sobre um pastor que foi preso, né? Ele postou até no Instagram dele esse vídeo completo aí, depois quem puder assistir, assiste, né? E se fosse conosco, mano? Sabe, entrasse um louco aqui hoje aqui armado, rendesse todo mundo e falava, agora ou vocês negam a Jesus ou morre todo mundo. E aí? Será que ia sair alguém vivo daqui? Isso que eu falo, irmão, sabe? A gente ainda está sendo privilegiado. Mas isso é pouco tempo, irmão, sabe? Essas torturas, essas perseguições desse nível, irmão, vai chegar na gente, irmão. Infelizmente vai chegar. Sabe, o quanto firme na palavra a gente está para passar isso desse jeito que esses camaradas passam. Sabe, às vezes quem não crê muito no Evangelho acha que isso é mentira. Quem puder, depois acho que esse vídeo não sumiu não. E quem não assistiu, pede o pastor para mandar lá no Instagram sobre essa história. Cara, isso é tremendo. Sabe, o quanto ligado a Jesus uma pessoa tem que estar para preferir a morte do que negar o Senhor. E eu acredito, irmão, que esse pastor, nessa situação que ele está, se bobear, ele estava sozinho. Só tinha ele e os torturadores lá. Se ele negasse, ele ia sair dali e ninguém ia saber, irmão. Mas ele serve a um Deus que sabe de todas as coisas. Sabe, um Deus que fez uma promessa. Aquele que perseverar até o fim vai ganhar a coroa da vida eterna. Sabe, irmão, a gente acha que é só nesses momentos de tortura que a gente nega Jesus, irmão. Mas não, sabe? Quando a gente não faz a vontade dele, a gente está negando. Quando a gente peca rotineiramente, a gente está negando. Quando a gente se omite em fazer a vontade do Pai, a gente está negando. Sabe, mano, a gente tem que botar um ponto final nessas coisas na nossa vida. Sabe, a gente tem que ser deixado trabalhado. Muitas vezes a gente quer se escorar em outros irmãos, sabe? Em pastores, a gente tem que ter a nossa direção, tem que ter o nosso acompanhamento aqui, irmão. Mas o nosso olhar tem que ser para Cristo. Sabe, porque todo mundo erra. Eu erro, o pastor erra, todo mundo erra. A gente vê muita gente aí do mundo gospel, né? As loucuras que a galera tá fazendo. E tem gente acompanhando isso. Tem gente se desviando junto. E esses caras vão pagar um preço. E eu falo pra vocês de coração, irmão, isso aí não vai ser legal não. Infelizmente a gente embarca nisso, sabe? Porque o nosso olhar ele é terreno ainda. A palavra fala que o homem, quando ele é carnal, né? Ele só consegue discernir as coisas da carne, né? Só consegue entender o que acontece aqui. Mas quando a gente se torna espiritual, irmão, a gente discerne todas as coisas. Todas as coisas. E muitas vezes por ninguém é discernido. Por que está acontecendo isso na vida desse camarada? O cara está em outra atmosfera, irmão. O cara está, como diz o Bruno Henrique, o cara está em outro patamar, irmão. É outro nível que esse cara está, irmão. E aí acho que é fácil, sabe? A gente acha que, pô, fulano é privilegiado, né? Uma vez eu brinquei, acho que foi com o pastor, né? Pô, João deitava lá no peito de Jesus, né? Pô, irmão, qualquer um podia. Era só se chegar mais perto dele. Sabe, a gente também pode todas as coisas, mano. Né? Mas a gente tem que estar mais perto dele. Sabe, o quanto mais perto dele a gente está, mais a gente recebe. Mais a presença dele a gente sente. Mais da glória dele a gente participa. Né? Então tem um louvor que fala que a gente tem que estar mais perto do Senhor do que a nossa pele está dos nossos ossos. Né? Então isso influencia muito, sabe? O quanto perto de Deus a gente está. Né? Todo mundo aqui tem uma experiência com o Soso, uma experiência, que não seja o Soso, seja uma outra experiência com Deus, irmão. Sabe? O quão louco é o mundo espiritual, irmão. O quão louco é as coisas de Deus, irmão. Sabe? Deus leva a gente para ver coisas que a gente nunca imaginaria, irmão. Sabe, irmão? Mas que a gente tem que deixar de ser trabalhado por Ele. Sabe? A gente não pode, como eu sempre brinco, sabe? O reino, a palavra, né? Jesus, Ele chama todo mundo, irmão. A igreja, todo mundo para participar, né? Mas a igreja e o Jesus e o reino e a palavra não aceita tudo, sabe? Tem normas, né, que tem que ser seguidas, né? Tem condutas que tem que ser seguidas, né? Tudo que a gente entende de que é bom e ruim hoje no nosso meio
elas são ditadas pela palavra de Deus, irmão. Pega um outro livro antigo aí, irmão, que fala sobre cultura, onde diz que tudo que a gente vive hoje, o que é bom, o que é ruim. É a Bíblia que dita isso, irmão. Sabe? A gente brinca de quem é ateu, quem não acredita em Deus, irmão. O cara vive a palavra. Como é que a gente sabe que roubar e matar é ruim? Porque a palavra fala que é. Como que a gente sabe que fazer o bem é bom? Porque a palavra fala que é, irmão. Então tudo que a gente tem hoje de discernimento de que é bom e é ruim, vem da palavra. Primeiro na humanidade, quando se entende de escrita e tal, vem na palavra. Isso foi Deus deixou isso pra gente. Em momento algum, irmão, desde quando a gente foi criado e a gente quis sair do Éden, né? A gente não foi expulso, a gente saiu de lá porque quis. Se a gente tivesse continuado do jeito que Deus deixou, a gente estava lá até hoje. Que beleza que seria, né? Mas a gente saiu de lá, irmão. A gente tomou a iniciativa de sair de lá. Sabe? Então a gente tem que entender, irmãos, que a gente tem que estar sempre com o mesmo coração, sabe? Coração maleável, que a gente tem que se deixar trabalhado. Ah, não, mas eu não consigo. Deus não muda caráter. Muda, irmão. Deus faz tudo, irmão. Qualquer coisa, irmão. Deus trabalha em qualquer área da nossa vida, irmão. Qualquer área. Sabe? Então a gente tem que entender que a gente tem que valorizar o sacrifício que Jesus fez. Sabe? A gente tem que valorizar aquilo que Deus entregou para nós. Sabe? Eu sempre falo isso. Quando a gente foi criado, Deus colocou dentro de nós algo que é da parte dele. A gente tem que valorizar isso. Sabe? Quantas vezes a gente tem buscado a palavra? Sabe? Quantas vezes a gente tem parado para conversar com o Senhor? Sabe? Quando a gente acorda, a gente já começa a agradecer pela vida que Deus deu. Cara, só agradecer já é. Mas a gente só quer mais, a gente pede. Às vezes pode demorar um pouquinho, né, para a nossa bênção chegar. E aí quando chega já nem é mais o que a gente quer. A gente já quer mais outra coisa. Sabe, a gente só sabe ir na direção de Deus para pedir. Não, eu quero. Mas não, irmão, sabe? Deus tem nos dado a oportunidade de liberar na nossa vida coisas que a gente nem imagina. Sabe, a gente tem a oportunidade de viver o sobrenatural na nossa vida. Sabe, mas a gente limita o poder de Deus. Outra coisa que eu vejo, irmãos, isso aqui é só para a gente finalizar aqui, e por incrível que pareça, irmão, sabe? Eu estava meditando na palavra nisso e parece que as coisas são um teste, né? Como eu falei no começo, né? Para a gente finalizar, acho que o que mais hoje a gente vê que são coisas que nos afastam da presença do Senhor e nos fazem perder desse amor, né? Essa maneira, quando a gente amava primeiro, é a distração, né? Queria pedir um marquinho de novo para a gente abrir lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 9. Êxodo, capítulo 5, versículo 9. Isso aqui eu acho que todo mundo conhece essa parte de Êxodo aqui, que fala sobre quando o povo vivia lá no Egito, né? E a gente entende que o diabo aqui está sendo tipificado por Faraó, né? E a liberdade que aquele povo anseia é tipificada por Jesus, né? Então vamos ler aqui Êxodo 9. Isso aqui foi Faraó falando, tá, irmão? Ele diz assim: façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras, né? Isso aqui é porque os caras estavam buscando, irmão, sabe, a Deus. Os caras estavam buscando liberdade. O que Faraó queria fazer com esses camaradas? Entupir eles de trabalho para que eles não tivessem tempo de buscar a Deus. Isso acontece na nossa vida, irmão, rotineiramente, sabe? As distrações que a gente deixa nos alcançar, que nos afastam de Deus, sabe? Eu falo muito isso aqui, irmãos, e eu tenho que, sabe, me arrepender muito dessas coisas. Às vezes eu saio de casa para trabalhar 4 e pouca da manhã aí. Pô, chego em casa 9, burdoado, tá cansado, irmão, sabe? Não vai buscar a palavra, não vai. Sabe? Nesse meio tempo, quanto que eu vou falar para mim, sabe? E aí você leva para sua vida. Sabe o quanto do teu dia tu dedicou ao Senhor?
Sabe, antigamente tinha, quando a gente estava no outro prédio, ainda tinha um relógio de oração. E aí, como eu saí, eu já tinha essa rotina, né? Essa parte da noite, assim, todo mundo já tinha pego, né? E aí sobrou para mim a parte da madrugada. Falei, pô, como que eu vou orar na parte da madrugada se, pô, é a hora que eu saio para trabalhar, né? Mas aí, conversando com o pastor, com a Geise e tal, falei, pô, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou orando no ônibus mesmo, cara. Eu vou fazer do meu jeito, cara. O Senhor sabe minha condição, mas isso aí não vai me parar, não, cara. A gente não pode deixar esse ciclo fechar, não, cara. E aí fui nessa, irmão, sabe? E nesse período de oração, irmão, eu demorava um pouco para chegar no trabalho. Não dava tempo, irmão, sabe? De fechar essa conversa que a gente tinha com o pai. Já estava pegando até o horário de outra pessoa. Sabe, quando a gente se dispõe, quando a gente entende, irmão, e é gostoso, sabe? É prazeroso a gente participar de algo que vem da parte de Deus. Sabe, mas muitas vezes essas distrações que nos sufocam, sabe? É o que nos faz a gente perder esse primeiro amor, irmão. Né? Eu estava meditando na palavra, e aí todo mundo sabe que eu estou mexendo com obra lá em casa lá, cara. E pra gente ver como é que muitas vezes a gente perde nossa paz, irmão. E tem um ditado que fala quando é muito recomendado, é aí quando dá zebra, né? Aí o cara tava mexendo lá no muro da minha casa, só que o vizinho é muito colado. E eu falando, cuidado com isso aí, rapaz, perde mais tempo, faz um negócio seguro. Aí tô tranquilo, falei, cara, vou meditar mais um pouco na palavra. Aí o camarada não me cai lá dentro do telhado da mulher, cara. Irmão, aquilo me tirou a paz de uma tal forma que eu nem meditei mais depois, cara. Aí fica preocupado para ver se o cara se machucou, e vai lá no vizinho para arrumar o telhado, e não sei o que, e ainda tempo fechando, irmão, chove no dia ainda para ajudar tudo ainda. Cara, aquilo acabou comigo. Sabe, e depois de noite, quando eu fui meditar de novo, o Yara até me mandou mensagem, e aí, como é que foi o seu dia? Acabou o dia. Tudo deu certo, irmão, só que aí deu errado esse negócio, acabou meu dia. Meu dia já não vale mais nada. Então, irmão, sabe, muita coisa acontece na nossa vida para nos distrair, irmão. Sabe, aí quando eu fui meditar na palavra, veio esse texto para mim de Êxodo, eu falei, cara, realmente, cara. Sabe o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter orado lá, cara. Mas só que a preocupação foi tão grande, ver se o cara se machucou, se não machucou ninguém, que passou batido, não sabe? Meu pensamento era resolver o que aconteceu. Pô, tem que levar no médico, ninguém tem que fazer, vamos ver aí, sabe? Mas minha mente estava tão atormentada naquele momento que eu nem orei, irmão. Sabe, já tinha que ter começado a repreender ali, irmão. E depois eu fui ver ainda, né, Jesus ele faz umas coisas na nossa mente que a gente nem percebe. E Deus foi me lembrando de coisas, irmão. De manhã cedo, todos os dias quando eu acordava eu estava orando. Nesse dia eu não orei. Deus me lembrou disso, cara. Sabe por quê? Porque eu fui perguntar para Deus, irmãos, eu sou meio abusado com Deus, sabe? E eu falo da maneira com ele, irmãos, que talvez se eu estivesse conversando contigo, fala, pô, tu não fala assim com Deus não, cara. Não falo, sabe por quê? Porque Deus me conhece, irmão. Não adianta eu querer fazer uma oração bonitona, não, Deus, Pai. Deus conhece o nosso coração, irmão. Deus sabe como a gente é. Né? A palavra não fala que Deus agora ele nos chama de amigo. Como é que eu falo com um amigo? Fala, pô, Senhor, tudo dando certo, pai. Pô, tô fazendo as coisas direitinho para tu acontecer um negócio desse. Né? Deus fala, meu filho, nem orar de manhã tu orou, pô. Já foi chegando fazendo negócio, pai. Tu não quer que dá errado. Isso está fora da minha visão, cara. Está fora da minha palavra. Cara. Então eu recebi uma resposta que eu não queria, irmão. Eu não queria receber isso. Né? A gente às vezes se acha tão bom, né, cara? Pô, se eu tenho feito tudo direitinho para tu, por que tá dando errado, pai? Porque tá dando errado aqui, ó. Tu não fez direito. Não tá tão certo quanto deveria. Sabe, a gente tem que aprender e eu trago isso para mim, irmão. Eu só aprendo na pancada. Infelizmente, queria que fosse diferente, queria que fosse no carinho, mas não é. Sabe, quando é no carinho, não aprende. É igual criança, sabe, quando enfia o dedo na tomada? Tem que deixar enfiar mesmo. Quando toma o primeiro choque, não enfia mais. Ué. Sério, eu tô falando isso pra mim, tá, irmãos? Eu só aprendo assim. Quando toma pancada lá e vê que não vou fazer isso não, porque dá ruim, né? Sabe? Então é assim, irmãos, que às vezes a gente quer um reino de comodidade, sabe? Tem que ser tudo perfeito,
Tem que ser tudo do meu jeito. E Deus mostra pra gente que não é assim. Sabe, a palavra ela é muito específica, sabe? A gente vai, não acha que a gente vai se render ao Senhor, que a gente vai virar super-herói, não. Que a gente vai criar superpoder, não, que nada vai dar errado, não, porque vai dar, irmão. Só que a única diferença é que agora o Senhor está do nosso lado. E a gente tem uma escolha, a gente pode passar pelos mesmos problemas sozinho ou passar pelos problemas com Deus. Sabe, não sabe o quanto no dia que aconteceu esse negócio lá em casa, o quanto eu fiquei triste, sabe? Mas aí depois Deus foi falando comigo, né? Deus me mostrou que eu estava errado, que eu não fiz a coisa certa, né? E o quanto eu tinha que te agradecer por não ter acontecido nada com ninguém, cara. Deus protegeu, sabe? E depois eu fiquei pensando, caraca, a gente ora pelo nosso vizinho, o camarada cai na casa da mulher, cara. Só pra piorar tudo. É, cara. Mas aí a gente vai lá, aí a gente pede desculpa, conversa, né? Fala, pô, a mulher vai ficar brava. Pô, a mulher ficou tranquila. Isso acontece, meu filho. Isso acontece. Sabe, aí quando eu subi, né, fui jogar um negócio fora lá na lixeira, lá, eu subi, encontrei com a filha dela, falei, e aí, tudo bom? Falei, pô, não tá muito legal, mas tua mãe tá meio chateada comigo aí, cara. Aí ficou rindo, né? Não, pô, isso é assim mesmo. Sabe, aí, mas Deus vai colocando as coisas no lugar, sabe? Mas no dia eu fiquei tão, sabe, meu coração ficou, eu nem dormi direito à noite, mano, pensando nisso. Sabe, mas depois Deus vai me mostrando isso. Cara, e é tão bom, irmão, sabe, ter uma resposta de Deus nas coisas. É tão bom. Sabe, se você não tem essa experiência ainda, peça a Deus, sabe? E eu que eu falo, pô, quem deve olhar pra mim e falar, pô, esse cara é top, né, cara? Peca igual a você, irmão. Mesma coisa. Não muda nada. Sabe, mas eu tenho uma vontade muito grande de estar perto dele. Sabe, pode dar tudo errado. Né, eu sempre brinco assim, né? Lembro quando a gente era criança, sabe? A gente vai pra escola, eu era um cara... Pô, minha mãe passou um perrengue comigo no colégio. Né? Briga pra caramba e faz um montão de loucura. Mas quando chega em casa, sabe? Toma aquele esporro, leva da mãe ali. A mãe faz aquela janta. Às vezes toma uma chinelada. Né? Depois fica tudo bem. Sabe? Às vezes a chinelada é bom pra gente ser corrigido. Sabe? A gente tem que ser corrigido. A gente tem que apanhar, sabe? Eu sempre brinco disso, sabe? Jesus, ele tem nos chamado para fazer parte de uma família com ele. Né? Deus, ele tem nos chamado para ser filho dele, né? Irmãos de Jesus, né? Mesmo padrão. Né? Mas é aquilo, irmão. Fez bagunça, fez pirraça, toma chinelada. Hoje em dia eu ainda peguei um pedaço disso, sabe? Hoje em dia a gente está vivendo um tempo que não pode fazer nada, sabe? Não pode mais dar uma palmada no filho, sabe? Eu acho que eu gosto muito de Fusca por isso, cara. Quando meu tio tinha, eu andava aquilo ali atrás, ali, troço sem freio, irmão. Não tinha preocupação, não tinha cadeirinha, não tinha nada, não tinha polícia, não tinha nada. Hoje em dia não é cadeirinha com airbag, o negócio todo. Sabe, hoje em dia nossa geração tá muito fraca, sabe? Tudo dá errado, mano. Antigamente não, antigamente o negócio era diferente, mano. Fez, então toma. Sabe? Por isso, vara de marmelo, fica ajoelhado no milho. Isso aí do milho eu não peguei, não sou tão velho, não. Mas a correção, ela é importantíssima. É muito importante. Sabe? A gente não pode fazer as coisas erradas e querer que Deus fica passando a mão na nossa cabeça sempre. Mano. Não pode, mano. Não pode. Quando eu falei aqui no começo aqui sobre dízimo e oferta, né? O Malaquias fala pra gente fazer prova do Senhor. Irmão, a gente pode fazer prova do Senhor todo dia, mano, na nossa vida. Se a gente estiver andando segundo as Escrituras. Sabe, mano? A gente tem que viver a palavra por completo, mano. Pra gente terminar um pouco aqui mais, eu anotei até uma frase que esse pastor disse lá no dia, que é uma coisa que eu vou levar pra minha vida, cara. Que diz assim: não ter tempo para Deus é a atitude de quem não entendeu nada do valor da eternidade. Cara, a gente não entendeu ainda, irmão, sabe? O que é a eternidade. Sabe, ninguém hoje conseguiu viver, né, e chegar e falar sobre algo que é eterno. Sabe, a gente tem o entendimento de coisas palpáveis, né, de coisas desse nível. A gente ainda não conseguiu
abrir a nossa mente para entender o que é eternidade. O que é uma coisa para sempre, né? Tudo na nossa vida hoje é finito. Tudo é finito. A única coisa que não é finito, que é infinito, é o amor de Deus para nós. Sabe, a gente não conseguiu ainda entender o que é eternidade. Por isso eu pego mais um gancho naquilo que o Fernando fala. Sabe, a gente só desfruta daquilo que a gente entende. Se a gente não entende o valor da eternidade, a gente nunca vai conseguir desfrutar. Sabe, a gente pode desfrutar da plenitude do Senhor ainda aqui na terra viva, agora. Basta a gente querer. Sabe, basta a gente querer. Então, irmãos, é uma coisa que a gente às vezes quer que o Senhor modifica, que o Senhor transforma, sabe? Mas não há avivamento, não há transformação sem arrependimento. Né, o que foi dito aqui no comecinho, vou voltar lá de novo rapidinho, em Apocalipse 2, versículo 4, que foi falado para a igreja de Éfeso, foi isso, sabe? Tenho, porém, contra vocês, que vocês perderam esse primeiro amor, sabe? Vocês perderam a forma como vocês me amavam antes, sabe? Entrou no automático. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa, sabe? Não percam, sabe, essa chama que um dia queimou no nosso coração. Sabe, não percam a vontade de querer fazer as coisas para Deus por amor, não por obrigação. Sabe, se em algum momento a gente se perdeu disso, sabe? Volta lá. Lembra onde você caiu, se arrependa. Sabe, Deus ele dá a oportunidade para a gente todo dia, irmão, de arrependimento. Sabe, para a gente voltar, não às velhas práticas do mundo, irmão, sabe, mas como a gente amou o Senhor quando Ele nos chamou pela primeira vez, sabe? Sabe, a gente às vezes, e eu vou levar isso para mim, irmão, sabe? No dia que eu aceitei Jesus, a gente estava numa outra igreja lá em cima do Galisco, lá. A igreja estava entupida, eu todo molhado, que a gente pegou uma chuva, irmão. As pessoas que estavam comigo me acompanhando naquela época ali, nem tá mais aqui. Um cara que sempre que me despertava o interesse de saber quem era Jesus, era o Lucas, ele estava no hospital. E aí quando era difícil ele ter aquele apelo aí de chamar a pessoa na frente para poder se entregar, mas cara, como eu falei que eu estava todo molhado, que a gente pegou uma chuva, a gente estava todo encharcado. E, sabe, quando foi feito aquele apelo ali, eu não me aguentei, cara. Sabe, meu coração, ele começou a bombear mais forte. Falei, cara, a minha chance é agora. Cara. Não posso deixar passar. Talvez se eu tivesse deixado passar mais um pouco, irmão, logo em seguida ali daquele momento, o Lucas faleceu, sabe? Mas Deus sabia de todas as coisas, irmão. Sabe, aquele tempo foi preparado para mim. Deus preparou aquele tempo para mim. Sabe, Deus talvez tenha preparado esse tempo para você hoje. Ah, não, Senhor, mas eu já recebi o Senhor como o meu único suficiente Salvador. Irmão, mas se em algum momento você se perdeu, se arrependa. E se você não aceitou, talvez a oportunidade seja hoje. Sabe, a gente não pode ter vergonha, sabe? Não, o que o irmão vai achar? Irmão, não estou nem aí porque o irmão vai achar. Eu estou ligando porque Deus vai achar de mim. Sabe, Deus quer um coração de verdade, irmão, sabe? Eu sei que Deus está chamando todo mundo aqui, irmão. Sabe, hoje, se a gente está aqui, Deus ele escolheu a gente a dedo. Eu sempre falo isso, sabe? Cada um aqui tem uma experiência de vida, cada um tem uma vivência, né? Tem Rosângela e Fernando que vieram lá de São Paulo. Eles já contaram o testemunho deles aqui, né? Fizeram casa de paz lá em São Paulo, olha só que coisa louca. O casal veio aqui, irmão. Eles vieram aqui. Olha só como é que Deus faz as coisas. Sabe, a gente não pode limitar o poder de Deus. Não pode. E se eles não tivessem feito isso? Não tivessem pregado para essa família? Oportunidade eles tiveram. Eles escutaram a voz do Senhor mandando. Eles foram lá e fizeram. Na verdade, eles não fizeram, eles só apresentaram. Quem fez foi Deus. Então a gente tem que ter esse entendimento, irmão. Talvez hoje seja mais uma de tantas oportunidades que o Senhor deu pra gente se arrepender, pra gente voltar o nosso coração para Ele. Sabe, por N motivos, por N distrações, a gente não quis. Mas hoje é o dia que o Senhor chama a gente mais uma vez, sabe, pra gente entender que
a gente não está aqui de brincadeira, irmão, sabe? E que Jesus, ele é de verdade. Às vezes a gente olha para os nossos problemas, né? Nosso mundo está desmoronando, irmão. Isso é da humanidade, sabe? Isso é algo humano. Mas quem vai escolher passar essas tribulações sozinho ou com Deus é nós. Sabe? O Senhor está ali, está disposto. Ele faz essa pergunta para a gente, sabe? E aí? Até quando vai ficar se escondendo de mim? Sabe? Hoje é mais um dia, irmão, que o Senhor tem dado a oportunidade para a gente se entregar para Ele, de verdade. Sabe? Da gente fazer aquilo que talvez o nosso coração está pedindo há muito tempo. Mas a gente quer ficar lutando com Deus, irmão. Sabe? E para finalizar é isso, irmão, sabe? Que a gente entenda quem a gente serve, sabe? Que a gente olhe para a nossa vida e veja se a gente tem feito a vontade do Senhor de verdade, sabe? Porque a gente ama, sabe? Será que a gente ainda tem paixão por pregar o Evangelho? Será que a gente ainda tem paixão por ler a palavra? Será que isso se tornou uma necessidade? Sabe? Será que eu só busco o Evangelho no dia que o pastor me chama para pregar? Sabe o quanto a gente tem buscado de Deus? E é isso que é essa mesma medida que a gente vai receber, irmão. Sabe, o quanto a gente busca é o quanto que a gente recebe. Se a gente busca muito, irmão, a gente vai receber muito. Se a gente não busca nada, a gente não vai receber nada. Mas eu não estou falando isso para você fazer uma barganha com Deus, não, irmão. Isso é uma coisa natural, irmão. É natural. Sabe, quando a gente não põe limite, Deus, ele derrama na nossa vida sem limite, sabe? Sabe a caixa d'água quando estoura a boia lá? Vai derramando toda a vida. Mas isso não é desperdício. Nada no reino é desperdício. Sabe, a gente vai ser transbordado. E a gente vai alcançar outras pessoas, outras almas. Sabe, a nossa função aqui é essa. Sabe, é carregar o Evangelho. É dispersar a semente. E deixar Deus trabalhar. Mas eu sempre falo isso, irmãos. E eu tenho que sempre bater nessa tecla, né? Parece até chato, repetitivo. Sabe? Gente doente não cuida de gente doente. Só gente sã, né, gente curada, tem a capacidade de cuidar de gente doente. Sabe, um dia foi pregado o Evangelho para mim, de alguém que estava sã. Mesmo que fisicamente esteja doente, irmão, sabe, espiritualmente estava saudável. E é isso que importa. Sabe, o quão saudável espiritualmente a gente está. Sabe, a gente nunca vai conseguir alcançar nossa família se a gente ainda estiver doente. O nosso vizinho, como aconteceu comigo aí, o pastor falou, oportunidade, realmente oportunidade. Sabe, eu acredito que eu não tive hoje em casa, mas eu acredito que choveu esses dias só para me ir lá perguntar lá se está vazando, sabe? Tá pingando aí? Como é que tá aí? Sabe, então Deus está dando mais uma oportunidade para a gente hoje, sabe? Sabe, às vezes eu brinco para dar uma quebrada aí que monta muito sério. Mas é verdade, tá, irmãos? Tudo aí é verdade. Mas, mais do que isso, irmão, sabe? Deus, ele está preocupado com o nosso coração. Como é que está o nosso coração nessa noite, sabe? Faz um mapeamento do seu coração aí, da sua mente, sabe? Da sua última semana, como é que foi? Então, irmãos, para a gente fechar, é isso, sabe? Não deixa perder esse amor, sabe? Não deixa perder essa vontade de buscar o Senhor, sabe? E se em algum momento a gente perdeu isso, peça o Senhor de volta, sabe? Como eu falei e repito, irmão. Toda vez que for orar, peça a Deus, sabe? A possibilidade de percebê-lo. Sabe? Se a gente está orando, está buscando, irmãos, e não tem escutado nada do Senhor de volta, tem uma coisa errada. Senhor, me mostra onde estou errando. Senhor, me mostra onde eu caí. Sabe, irmãos? E arrependimento, sabe? É a chave que muda todo o nosso cenário. Amém? Deus te abençoe. Que a gente possa sair daqui com a mente diferente de como a gente entrou. Amém? Som. Acho que tem que abaixar um pouquinho aí. Vou fazer uma pergunta provocativa para você hoje aqui.
Quantos milagres você já provocou hoje? Quantos milagres você já provocou na vida dos outros hoje? Porque fazer milagre na nossa vida é fácil, né? Quantos milagres você provocou na vida do outro hoje? Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? A palavra de Deus, ela é clara quanto àqueles que creem em Jesus, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E ele vai dizer aqui: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Obrigado. Quais sinais que vão acompanhar aqueles que creem? Quais são os sinais? Presta atenção aqui, deixa a criançada fazer a brincadeira deles. Quais sinais hão de acompanhar aqueles que creem? Olha o que ele vai dizer. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Qual destes sinais você fez hoje? Se você não tem feito isso hoje, só tem duas coisas que podem estar acontecendo na sua vida. Ou Jesus está errado, que ele disse aqui é mentira, ou você está errado. Ou eu estou errado, ou Jesus está errado. Como eu creio que Jesus nunca erra, quem é que pode estar errado na história? Irmãos, Deus se fez homem por causa de você e de mim, para que esses sinais pudessem nos acompanhar e fazer parte da nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque o Bruno citou uma coisa ali, que muitas vezes acontece na sua vida sem você perceber. São tantas coisas que você tem que pensar durante o dia, que você se esquece de buscar o único que pode mudar a sua vida. O único que pode mudar tudo que você está vivendo. Às vezes você está reclamando da situação do teu dia a dia, você está reclamando das situações que te abatem, das situações que vêm sobre você, mas você se esquece de buscar o único que pode mudar tudo. Ele está dizendo, se você realmente quer segui-lo, como diz as Escrituras, os sinais dele te acompanharão. Se isso não está acontecendo, irmão, na sua vida, tem alguma coisa errada. Se ainda tem gente que você ainda não conseguiu alcançar, tem alguma coisa errada. Se você ainda não conseguiu pregar para essa pessoa, tem alguma coisa errada. E se você está conformado com isso, pior ainda. Deus está trazendo você nessa noite aqui para te dizer que Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida ainda. Mas você precisa deixar Ele fazer. Você entende que Deus é um Deus educado? Ele não vai arrombar o seu coração. Ele não vai invadir a sua vida. Não vai. Jesus não. O diabo invade. Invade e acaba com tudo. Mas Jesus não. Jesus está batendo a porta. Ó. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho fartura para te dar. Eu tenho alimento para te dar. Eu tenho solução para te dar. Eu tenho milagre para te entregar.
Milagre. Quem hoje aqui, levante a sua mão, não precisa de nenhum milagre. Se você não precisa de um milagre, levante a mão. Então só existe uma fonte do milagre. E essa fonte chama-se Jesus. Porque aqueles que estão em Jesus, esses milagres os acompanharão. Em meu nome, Jesus disse, você vai ser um embaixador de Cristo. Você sabe o que é ser um embaixador de Cristo? Aonde o embaixador entra, aquele local se torna a sua nação. Você não pode prender um embaixador dentro da nação dele. Você não pode maltratar um embaixador dentro da nação dele. Se você for um embaixador de Cristo, aonde você entrar, Jesus está com você. E o milagre vai acontecer. A pergunta é, o que é impossível para Deus? Qual é o milagre que é impossível para Deus? Nenhum. Deus quer realizar milagres na sua vida. Nós vamos ver isso acontecer aqui nesse lugar, irmãos. Deus vai operar milagres neste lugar aqui. Não é porque o Emanuel está falando, não é porque o Bruno está falando, não é porque ninguém está falando. É porque o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Você não veio à toa nesse lugar. Não veio. Eu creio no milagre que Deus pode fazer. O mais impossível, eu creio que Deus pode fazer. Vamos estar de pé? Eu queria agradecer mais uma vez a presença da Dona Arlete. Seja bem-vinda mais uma vez. Dona Maria já é de casa, né? Maria da Glória. Dona Maria da Glória já é um milagre do Senhor. Você não queria ver milagre? Ali, olha para trás ali, ó. Tem um milagre ali, ó. Deus está fazendo milagres nesse lugar e vai fazer mais ainda. Em nome de Jesus. Se você crê, estende a sua mão aí, em nome de Jesus. Senhor, eu estou nessa hora me colocando como o teu embaixador neste lugar, Senhor. E a tua palavra diz, Senhor, que os teus sinais acompanharão os que creem em ti. Tudo, Senhor, que tu fez na terra quando esteve aqui, Senhor, pode ser feito aqui nessa noite, Pai. Eu não sei qual é a necessidade de cada pessoa, mas certamente ela está falando contigo agora qual é a necessidade dela. E eu quero, pela autoridade que é no nome de Jesus, derramar sobre essa pessoa, que esse milagre seja derramado sobre essa pessoa agora, pelo poder que é no nome de Jesus, o milagre que essa pessoa procura, Senhor, que ela veja, Senhor, que neste lugar o Deus vivo opera. O Deus vivo, chamado Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Yahvé, Senhor, que nesse lugar, nessa noite, agora, Senhor, não amanhã, mas agora, tu venha derramar sobre cada pessoa o milagre que ela precisa, Senhor. Que ela seja alcançada pelo teu amor agora. E que ela veja, Senhor, o poder que há em ti, Senhor, através da oração do teu filho, Senhor, nessa noite aqui, Pai. Cura, liberta, salva, Senhor, o teu povo nessa noite. E, Senhor, traz o milagre que eles tanto precisam, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você seja uma bênção. Que o Espírito Santo te acompanhe nessa semana. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Vou pedir para vocês ficarem mais 5 minutinhos, tá? Quiser sentar. Eu não falei aqui hoje que está tudo alto?
né? Nós temos uma pessoa muito amada aqui que fez 50 ontem, ó. Meio século. Meio século não. Não, 50 só? Só 50. 50 tá bom. 50. É muita coisa. Mas eu já falei para ele que ele tem a cabeça de 30, então não tem problema. Eu tenho de 35, então não tem problema. Tá bom. O corpo não concorda, mas não tem problema. Né? Então vamos voltar a jogar tênis? Vamos, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos voltar a jogar tênis. Vamos pôr a barriga para fora. Então, queria usar a oportunidade para a gente fazer um... amém. A dele não vê, porque ele fica assim, ó. Nós temos um... de preto para disfarçar. Olha aí, amor, tática agora, a partir de preto. Nós fizemos um vídeo aqui muito especial, né? Então queríamos que você visse o vídeo. Amém? Corta um pouquinho a luz aí, Martinho, por favor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Uhul! Ó. Não, essa aí não podia. Sua graça e te dê paz. Amém. Amém. Tua família e teus filhos e os filhos dos Olha a teus cara, filhos. olha a cara. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção Ô lanchinho, ô lanchinho. se derrame até 1000 gerações. Tua família. Como é que a gente canta? Hein? Isso não vale não, irmãos. Que eu não consigo nem falar. Acho que a única palavra que eu tenho para dizer é gratidão. Só para agradecer a Deus pelos 50 anos, né? E eu queria agradecer em especial uma pessoa, claro que tem a nossa mãe, tem a nossa família, mas a pessoa que Deus escolheu para estar do meu lado esses anos todos, né? Que é a minha esposa.
Essa ali sabe quem eu realmente sou, né? E quanto eu tenho mudado e amadurecido. Se tem uma coisa boa de ficar velho, é que a gente aprende com algumas coisas, né? Bom, tem gente que não aprende, mas eu tenho aprendido algumas coisas. Que Deus abençoe vocês, obrigado por vocês existirem na minha vida. E vamos para mais 50 anos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe. Quem vai tirar a foto ele assoprando velhinha? Vê as crianças aqui na frente. Vai ali, ué. Espera aí. Tá sem pavio?